Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre 4 ações que eu cheguei a vender a minha casa e meu carro e eu apostei toda a minha grana, pessoal, ou seja, dei all-in nessas ações, tá? Essas ações que eu vou trazer aqui para vocês, elas têm um alto potencial de valorização e de bons pagamentos de dividendos. É por isso que, consequentemente, eu fiz grandes aportes na minha jornada. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque a última que eu vou trazer aqui para vocês, ela tem um altíssimo potencial de rentabilidade, pode multiplicar o seu capital em mais de 100 vezes. Já imaginou isso? Pois é, então fiquem comigo aí até o final deste vídeo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Antes da gente falar sobre essas ações, vamos falar sobre o crescimento patrimonial da minha carteira. E, pessoal, brincadeiras à parte, tá? Eu não vendi minha casa, eu não vendi meu carro, eu fiz uma pegadinha aqui com vocês. Na realidade, o que eu fiz foi algo muito simples, tá? Eu investi no longo prazo e consegui uma rentabilidade acima da média na minha carteira e venho realizando ali aportes periódicos na minha carteira de uma forma bastante frequente. Eu aporto de maneira mensal e reinvisto todos os meus dividendos. Perceba que minha trajetória começou aqui no ano de 2021/2022. Então, tenho ali mais ou menos 3 anos de bolsa, tá? E eu tenho ali os meus 22 anos de idade, comecei a investir pro meu final dos 19 anos, entrando ali nos 20 anos. E perceba que eu consegui uma rentabilidade total na carteira de 115%. Isso aqui é muita rentabilidade, pessoal. Eu consegui isso em apenas 3 anos. 3 anos ali e 3 meses para ser mais exato. Quando a gente coloca aqui a taxa anual equivalente disso, 115% de retorno, tá? E a gente coloca um prazo de mais ou menos 3 anos e 2 meses no tempo, consequentemente eu obtive uma rentabilidade média na carteira de 27,2% ao ano. Perceba que é uma rentabilidade que supera até mesmo grandes investidores. O grande desafio, óbvio, vai ser manter essa rentabilidade para os próximos 10, 20 a 25 anos, que é essa visão que eu tenho para atingir a liberdade financeira na parte de ações. Eu acredito que com uma carteira estruturada de ações, a gente consegue sim atingir a liberdade financeira. Mas, pessoal, de fato, precisa de muita disciplina, muita paciência, conhecimento, tem que estudar, não vem do dia para a noite. Eu não vou ficar aqui inventando mentiras para vocês, tá? Eu vou dar totalmente a realidade. Porém, a realidade não é tão ruim quanto parece. Se a gente fizer um projeto muito bem estruturado, consequentemente acreditar no longuíssimo prazo, a intenção é que todos nós vamos ser livres financeiramente e desfrutar os nossos dividendos, que é o dinheiro que os nossos investimentos vão nos proporcionar. E a parte de ações é a única espécie de ativo que alia 2 cenários, tanto o potencial de rentabilidade mais elevado, você consegue rentabilidades altas com ações, superior a 20 a 25% ao ano, e você consegue uma segurança interessante, já que com boas ações você consegue ter uma previsibilidade de que essas empresas continuarão existindo para os próximos 10, 15, 20 a 30 anos, tá? Colocando aqui na calculadora de juros compostos do investidor 10, pessoal, vamos calcular o seguinte: o capital investido na minha carteira total está em R$ 140.710. Isso aqui foi o que saiu do meu bolso, mais dividendos que eu fui reinvestindo ao longo da minha jornada. E fora que eu já venho realizando aportes periódicos aqui na carteira. Então vamos supor o seguinte, tá? 140.710 aqui de retorno, no caso aqui de patrimônio que tem aplicado nessa carteira,
Vamos supor que essa carteira renda 27% ao ano de rentabilidade. Essa foi a rentabilidade que eu consegui nos meus investimentos, tá? Desde o início da minha trajetória. E chegou até mais, com a queda aí do Banco do Brasil, veio para 27%, mas o retorno estava quase em 40% ao ano. Mas vamos lá, vou colocar aqui 27%, tá? Em torno de 10 anos, e supondo que eu continue aportando do bolso, vamos supor aqui um aporte mensal periódico que eu faço na carteira, em 10 anos eu teria um patrimônio de 2,5 milhão de reais. Isso considerando que minha carteira vai ter um crescimento de 27% ao ano. Pode ser mais? É claro que pode. Detalhe que o meu retorno chegou a 40% ao ano. Foi porque as minhas ações estão em ciclo de baixo. O Banco do Brasil, por exemplo, está derretendo aqui na carteira. Mas, por consequência, se a gente engatar um ciclo de alta, eu posso muito bem conseguir 40% ao ano de retorno durante 10 anos. Se a gente engatar um ciclo de bolsa altista, com certeza isso acontece. 40% ao ano em 10 anos é possível. O que não é possível é você manter 40% em 30 anos. É mais saudável que você mantenha de 20% a 25% ao ano. Mas, poxa, se eu já conseguir 40% ao ano em 10 anos, eu já conseguiria multiplicar o meu capital para 6 milhões de reais. O que já faria eu atingir a minha liberdade financeira. Isso se eu não aportasse mais nada do bolso, claro que isso não vai acontecer, eu vou continuar aportando do meu bolso, que eu quero o enriquecimento máximo possível, ainda mais sendo novo. Imagina, vamos supor que eu ficasse sem aportar, coisa que eu não vou fazer, tá? Calcular, ainda assim teria um patrimônio de 4 milhões de reais. E mesmo colocando 27% ao ano na jogada, eu ainda teria um patrimônio de 1,5 milhão de reais, tá? Mas a minha realidade é aportar. Eu vou continuar aportando sempre na medida do possível. E, logicamente, nós vamos buscar crescer profissionalmente, se dedicar para a gente aumentar ainda mais aí os aportes na carteira para que você enriqueça mais rápido. Quanto mais rápido você chegar no seu objetivo, melhor, porque mais rápido você vai conseguir desfrutar a sua liberdade financeira. Então, pessoal, brincadeiras à parte, não vendam a sua casa, não vendam o seu carro, não façam loucuras. Vão gradativamente. Primeiro que você pode não ter um conhecimento tão elevado agora. É muito melhor que você comece com pouco, porque vai dar tempo de você estudar, vai dar tempo de você errar, para que você consiga construir uma carteira de longo prazo de sucesso. Até perigoso você ter um recurso alto agora nas suas mãos e aportar de uma vez. Talvez você faça aí besteira e não saiba o que comprar, tá? A primeira ação aqui da lista, que eu fiz ali grandes aportes, inclusive tomou uma proporção muito grande da minha carteira ao longo desses 3 anos, foram as ações do Banco do Brasil. E por quê? Não é porque eu peguei já um volume de recursos altos e comprei Banco do Brasil. Não, é porque ela foi tomando uma atração elevada do meu portfólio, porque eu fui realizando aportes e concentrando ao longo da minha trajetória. E perceba que agora eu tenho aproveitado outras oportunidades. Comprei ações da BR Partners, que é uma microcap ali na parte, né, de banco de investimento. Comprei ali ações da Petrobras, que é uma empresa ali na parte de petróleo. E recentemente também comprei ações da Vale, né, que é uma empresa de mineração. E o mais interessante é que todas essas ações que eu sigo comprando estão muito baratas, trazendo potencial de retorno muito grande. Pegando aqui Banco do Brasil, vamos calcular 3 indicadores. Claro que se a gente observar PVP está barato, o potencial de alta é bem elevado. Se nós observarmos aqui, PL da ação também está baixo, está em torno de 5 vezes, quando a gente coloca o guidance projetivo para este ano de 23 bilhões, mas vamos utilizar múltiplo do Graham. Bom, colocando aqui múltiplo do Graham em Banco do Brasil, a gente já percebe que o banco está muito barato, porque preço justo das ações é de R$ 51,06. Dividido pelo preço atual, a gente tem um potencial de valorização de 139%. Pegue o ratio do Peter Lynch, peguem o preço-lucro e divida pela taxa de crescimento. Pablo, qual que é a taxa de crescimento média? Basta você fazer 1 menos payout vezes ROI médio da empresa, que foi de 15% ao ano aqui na média em Banco do Brasil. Então a gente tem uma taxa de crescimento provável de 10,5% ao ano. Bom, 5 dividido por 10,5%, PEG ratio de 0,47. Peter Lynch falava que quando estava abaixo de 1 é uma extrema pechincha, porque a ação tem um altíssimo potencial de valorização e de ser precificada por múltiplos mais elevados. E supondo que o Banco do Brasil crescerá 10,5% ao ano a um dividendo médio de 8,5%, 9%, tá? Em período de bonança ele paga mais. A gente consegue um retorno embutido no preço da ação de 19,5% ao ano. Então perceba que é um belíssimo retorno. E detalhe, para quem compra Banco do Brasil em períodos de baixa, consegue retornos até mais elevados. Olha só quem comprou aqui, ó.
no ano de 2004, onde a gente teve um ciclo de alta na Bolsa Brasil e também no ciclo de commodities, já que o Banco do Brasil também é uma empresa cíclica porque depende do agro. Então, 1.500% de valorização, tá? Isso só de apreciação. Olha só que interessante, pessoal. 1.500% de alta. Imagina com dividendo isso aqui foi ainda mais turbinado. Então, olha só como é possível. 1.500% em apenas 4 anos. Sabe quanto isso aqui dá de rentabilidade? Por isso que pegar ali ações a preços certos faz toda a diferença. Basicamente ali 4 anos, tá? Isso dá 100% ao ano de retorno. Então tá vendo como é possível? Estendendo num horizonte mais longo de 10 anos, você conseguiu 31,95% ao ano de retorno com ações do Banco do Brasil, tá? E considerando aqui, ó, desde o Plano Real, basicamente o investidor conseguiu quase 20% ao ano de retorno com o Banco do Brasil, até mais de 20% ao ano sem considerar essa grande queda. Detalhe que mesmo com a grande queda atual, o retorno ainda está em 18,5% ao ano. Então perceba que essas volatilidades no Banco do Brasil trouxe ponto aí muito bom de entrada. Aqui deu ponto de entrada, aqui deu também, aqui na pandemia deu ponto de entrada e agora aparentemente está dando um outro ponto de entrada para quem está olhando para médio e longo prazo. Claro que esse ponto de entrada não virá de uma forma, olha, me compre aqui. Ele virá camuflado de várias incertezas. Queda na rentabilidade, queda no lucro, piora no agro, risco político e blá, blá, blá. Vocês já sabem aqui de toda a história do Banco do Brasil. O problema é se você vai ter coragem de apertar o botão nesses momentos de incerteza. E, em particular, eu estou tendo essa coragem. Vamos ver lá na frente qual vai ser o resultado de tudo isso, tá? Detalhe para quem compra Banco do Brasil a um PVP baixo, pode ser um excelente negócio, porque o PVP do banco hoje está sendo negociado em suas mínimas, 2016 e 2004 particularmente. Em períodos de alta ele costuma ser precificado por um PVP até acima de 2 vezes, potencializando um retorno bem expressivo no médio a longo prazo. O mesmo ocorre com Vale. Quando a gente pega aqui os indicadores, depreciação no preço do minério, a ação colocando aqui, ó, múltiplo do Graham, a gente vê que a Vale hoje está muito descontada, porque olha só, pessoal, a empresa hoje era para estar precificada em R$125, tá? Caso engatasse um novo ciclo de alta de commodity só para a empresa ser cotada pelo seu preço justo de Graham. Se eu dividir isso aqui por R$56, temos um potencial de alta de 124% nas ações. Fora que o carrego com Vale tem sido muito bom, dividend yield médio na faixa de 7 a 8% ao ano. E utilizando o PEG Ratio do Peter Lynch, para isso a gente utiliza o EV/EBITDA. O EV/EBITDA da Vale hoje está em 4, não está em 5, tá? Quando a gente pega ali o EBITDA projetivo da empresa, pega o valor de firme e subtrai pelo EBITDA projetivo, temos um EV sobre EBITDA ainda menor do que este, que é na faixa de 4,47. A Vale cresceu na média. Qual que foi a taxa de crescimento médio de Vale? Bom, menos payout vezes ROIC médio na faixa ali de 12,5% ao ano, tivemos um crescimento médio de 8,7% ao ano para Vale. Se ela continuar pagando 8,8%, 17,5% ao ano de retorno embutido no preço da ação. E hoje, com o PEG Ratio, né, 4,42 dividido por uma taxa de crescimento médio de 8,5%, temos um PEG Ratio de 0,52, denotando também que Vale está em um momento de oportunidade, tanto pelo indicador do Peter Lynch e também pelo indicador, né, ali do preço justo do Benjamin Graham. A Petrobras, o mesmo esquema. A Petrobras segue muito barata. Eu diria que está até mais barata do que a Vale, tá? Tanto que eu tenho uma posição aqui mais elevada na carteira. Tenho ali 10,3% em Petrobras. A Petrobras hoje, primeiro que ela está muito mais protegida contra os ciclos de flutuação do preço do barril de petróleo. Hoje ela paga, caso o preço do barril esteja acima de $40 a unidade, ali, né, o barril, ela paga um dividend yield mínimo de 4 bilhões de dólares, que nas cotações do dólar atual nos dá um dividend yield mínimo na faixa de 21,5 bi, que no valor de mercado atual nos dá 5,1% de yield bruto. Se eu multiplicar isso por 2, ela pode pagar na média, considerando o seu operacional, de 10 a 11% ao ano na média. Olha o retorno embutido no preço da ação aqui. Se a empresa continuar crescendo a uma taxa, veja aqui o ROIC médio da Petrobras, que fica em 13% ao ano, se ela crescer 9% ao ano, mais um dividend yield médio de 10%, retorno embutido no preço da ação de 19,1% ao ano. Pegando um EV sobre EBITDA, que está na faixa de 4,14, muito barato também. A média da empresa costuma ser precificada em 6. EV, EBITDA aqui, dividido, né? No caso, pela taxa de crescimento, isso nos dá um PEG Ratio de 0,46, denotando também que a Petrobras está excessivamente descontada, bem abaixo de 1 do indicador do Peter Lynch. E colocando o preço justo das ações pelo Benjamin Graham, supondo o EBITDA por ação, temos aqui, consequentemente, tá, um preço justo nas ações de Petrobras de R$ 79,00
R$1,19, dividido pelo preço atual de R$ 30,97, potencial de valorização de 155,70%. Então olha que por todos os múltiplos hoje a Petrobras parece estar barata. E apenas para ser negociada no seu EV sobre EBITDA médio, ela precisaria subir mais ou menos uns 30% na cotação. E você ter um carrego com dividendos que supera 10%, pessoal, eu diria que isso aqui é uma belíssima raridade. Lembrando que a Petrobras de hoje não é a mesma de antigamente. Temos aqui uma dívida líquida muito mais controlada, um lifting cost, tanto para a Vale. Pablo, o que é lifting cost, tá? É nada mais do que custo médio de extração. Custo médio de extração por barril da Petro e da Vale está muito baixo. Petro hoje tem um custo de extração médio por $28 a cada barril, denotando que o preço do barril precisaria cair abaixo de $28, o que é inviável de acontecer. Caso se isso ocorresse por muito tempo, isso inviabilizaria a produção global e congelaria os estoques de todas as empresas. Então hoje a Petrobras está muito mais preparada contra a flutuação de preço. E a Vale é a mesma coisa. O lifting cost da Vale, ou seja, né, o custo médio por pelota de minério de ferro, fica em $54 a unidade. Hoje, o preço, tecnicamente, ali, de negociação do minério de ferro está em $101. Então, consequentemente, se caso o preço do minério e do petróleo fique abaixo dessas mínimas, prejudicaria todas as empresas, prejudicaria a economia real, paralisaria estoques, ferraria o mundo todo. Então é quase impossível de você pensar que esse cenário vai acontecer por muito tempo. E se ele acontecesse por um curto período, tá? Tanto a Vale como a Petrobras estão preparados para esse cenário, e isso proporcionaria para nós uma grande oportunidade. Mas não vai acontecer, mesmo no cenário atual, essas duas ações já estão excessivamente baratas. Por isso que eu venho me posicionando aqui nessas duas empresas. Eu acho que tem ali uma vantagem competitiva bem grande lá na frente. E por último, então, a BR Partners, que é um banco de investimento, uma microcap na bolsa. E ela não tem atividade de crédito, como os bancões múltiplos comerciais tradicionais, tá? A BR Partners, pessoal, ela tem se posicionado muito na parte de wealth, na parte de mercado de dívida, tem crescido nessa parte, gestão de grandes fortunas. Então tem ficado ali imune, meio que um ciclo macroeconômico elevado na Bolsa Brasileira, dado de que, mesmo que a Selic suba para 15%, temos uma BR Partners nos proporcionando uma taxa de crescimento médio no seu lucro em torno de 15% a 20% ao ano, e um ROI médio que se aproxima muito desse crescimento dos seus resultados, que tem ficado aqui em 22,37% ao ano. Então, supondo aqui, ó, que o crescimento ficará em 20%, é uma microcap, tem espaço para crescer. Dividend yield médio na faixa de 8%, retorno embutido no preço da ação, né, de 28% ao ano. Perceba que hoje BR Partners parece ser um excelente investimento para quem está olhando para médio e longo prazo. Lembra que nada se trata, obviamente, de recomendação. Já no curto prazo, a ação tem um altíssimo potencial de alta. Apenas para ser precificada por 13 vezes, a ação já teria que ser cotada por um múltiplo médio e ali uma alta de 33% na cotação. O dividend yield médio na faixa de 8 a 9 parece ser um bom carrego, aliado a um ROI de 20%. Fora que a gente ainda nem engatou um ciclo de queda da Selic. Imagina se de fato a gente engata esse ciclo de queda. A BR Partners pode ser beneficiada triplamente. E supondo aqui, né, que o lucro líquido da empresa vai crescer a uma taxa de 20% ao ano para os próximos 10 anos, nós podemos ter essa microcap dobrando de tamanho. Na verdade, até quintuplicando, sextuplicando de tamanho. Porque ela poderia ter um lucro líquido lá no futuro de 1,1 bilhão de reais. E se ela fosse hoje precificada por um valor de mercado médio na faixa de 13, em PL, teríamos 14,8 bi de valor de mercado, que ainda seria uma empresa relativamente pequena no âmbito da Bolsa de Valores. Dividido por 1.600, isso nos dá um potencial de valorização, ó, 15 aqui, né? 0,8, dividido por 1,6, potencial de alta de, basicamente, 2.428% para as ações da BR Partners. E fora, consequentemente, o provento que vai continuar sendo pago, englobando um retorno total para o investidor bem elevado, trazendo justamente esses próximos de 30% ao ano de rentabilidade. Então, acho sim uma belíssima empresa, tanto para quem está olhando para valorização e também para bons pagamentos de proventos. E aqui do meu portfólio tende a ser a mais explosiva, mas, consequentemente, também a mais arriscada. Por quê? Por mais que seja uma microcap perene, tem conseguido manter ali uma taxa de crescimento boa, é posicionada muito bem no mercado de wealth, pessoas de alta renda, não sofre sensibilidade
com ciclos macroeconômicos, não deixa de ser uma microcap, poderia ser eventualmente engolida por um BTG. Até o presente cenário, isso não tem se concluído. Por quê? Porque a BR Partners é subnichada, é uma empresa focada exclusivamente no mercado de investimento, intermediação com o terceiro. O banco BTG, ele é focado como um banco múltiplo, ele atua nessa parte, mas ele também tem outros mercados, então para ele não seria interessante ele engolir a BR Partners, tá? Por isso que eu acho que a empresa está bem protegida contra essas questões e venho me posicionando, tanto ali para colher bons proventos e esse potencial de crescimento mais elevado aqui na carteira. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Pablo, pelo amor de Deus, que difícil fazer o que você faz. É PEG Ratio do Peter Lynch, por exemplo aqui, ó, fazendo o PEG Ratio da BR Partners, tá barata também, ó. Porque se eu pegar 9,74 e dividir de PL por uma taxa média de 20, isso nos dá 0,487, tá? Denotando que está muito abaixo de sua média histórica de 1. Preço justo do Graham não funciona, é melhor ali o Lynch porque você consegue prever a taxa de crescimento da empresa. Pablo, é muito difícil fazer o que você faz. Será que você tem alguma ferramenta que nos proporcione mitigar os nossos riscos em tempo real e trazer uma potencialidade de retorno mais elevada? É por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha é supimpa. Ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza e além disso contém mais de 100 ações que você pode estudar aqui em tempo real, tá? Falando em tempo real, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a cada minuto, a qualquer segundo, todas as projeções dessa planilha são atualizadas automaticamente, sem que você tenha que mover um sequer dedo para que isso aconteça. Por quê? Porque já tem algoritmos de negociação preparados que fazem isso por você, tá? E terceiro fator, contém os melhores indicadores da bolsa. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Form. Então, pessoal, de fato aqui, tá? É uma belíssima oportunidade. Fora preço teto projetivo. Mais moleza que isso aí, só sopa de minhoca, mamão com açúcar. Queria eu ter acesso a um conhecimento desse quando eu estava começando. E dá mais indicadores que somente os grandes investidores fazem aqui na bolsa. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir, eu me interessei. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará aqui na bio do canal. Basta vocês clicarem em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. E aí você já vai ter a planilha com você para a sua vida toda e você vai poder utilizar como bem entender, tá? Uma ferramenta poderosa na mão de vocês. E também, pessoal, não se esqueçam de se tornarem membros aqui do canal. A parte de membros está tendo vídeo quase que todos os dias, tá? Em particular, amanhã terá um novo vídeo para membros. E aí já fiquem espertos aí, porque amanhã ali mais ou menos pela parte da noite eu vou estar soltando novos vídeos para membros aqui no canal. Soltei aí sobre o Unifique, falei sobre Banrisul e várias outras empresas que podem trazer aí para vocês uma potencialidade de retorno bastante interessante. Então torne-se membro e aproveitem um conteúdo exclusivo. Bom, pessoal, por este vídeo aqui é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm alguma dessas ações e qual é a sua perspectiva no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus no próximo vídeo e fui!